Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Depois da folga da segunda-feira, depois da chapuletada contra o Fortaleza no estádio do Morumbi, uma derrota diante de mais de 30 mil pessoas pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo se reapresentando nesta terça-feira, vai trabalhar terça, quarta e na quinta-feira viaja para Goiânia, tem o treino também, viaja para Goiânia para esse primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. O São Paulo jogando o primeiro jogo fora de casa e depois a volta no estádio do Morumbi. Pois bem, aquele dinheiro da venda do Antony, que praticamente caiu do céu, pode, quem sabe, livrar o São Paulo de um inferno, que é a busca por um goleiro de verdade, de capacidade, de nível, um goleiro que deixe o próprio time, o treinador e principalmente a torcida mais tranquila. Se a gente reparar, por exemplo, o Palmeiras tem o goleiro Everton, o Santos tem um excelente goleiro também, assim como o Everton, o goleiro João Paulo. O Corinthians tem o Cássio, que dispensa grandes comentários, mais de 10 anos de clube. E o São Paulo, desde a aposentadoria do Rogério Ceni lá em 2015, já teve 7 goleiros. E qual deles convenceu? Nenhum. O primeiro deles foi o goleiro Denis, o primeiro desses goleiros aí para tentar substituir o Rogério Ceni. Em 75 jogos foram 77 gols sofridos. O São Paulo também teve o Renan Ribeiro, que foi contratado junto do Atlético Mineiro. Um bom goleiro, mas acabou interrompendo a sua trajetória no São Paulo cedo demais. Eu até hoje não entendi por quê. Teve o Sidão, que tinha o aval do técnico Rogério Ceni, 70 jogos, 70 gols sofridos. Aí veio o bom goleiro Jean, mas ele teve uma trajetória super curta no São Paulo. Apenas 10 partidas, 10 gols sofridos. Um goleiro que, na minha avaliação, tinha potencial para mais, mas aí acabou tendo problema extracampo e acabou deixando até o futebol brasileiro. Foi jogar no Paraguai. Teve o Thiago Volpi, criticado por muitos, amado por alguns. O Thiago Volpi que teve bons momentos no São Paulo, depois a torcida começou a pegar no pé, não sem razão, e o Thiago Volpi foi embora. E para mim, o Thiago Volpi é melhor do que o Jandrei, que veio nessa temporada como terceira opção do Santos. Era o João Paulo, o John e o Jandrei. Aí o São Paulo, sem recursos, acabou optando pela contratação do Jandrei. Depois veio o Felipe Alves, que era reserva no Juventude, não estava nem jogando como titular e também não convenceu. Para mim, o Thiago Volpi ainda é melhor do que os dois, inclusive os três. O Thiago Couto, que é da base, ainda precisa de mais tempo, precisa de maturidade. Bom, depois que o Rogério Ceni se aposentou, o São Paulo não achou um goleiro de alto nível. E agora está disposto o tricolor paulista a desembolsar uma grana legal, já que esse dinheiro da negociação do mecanismo de solidariedade da FIFA, do lucro que o Ajax teve na compra do Antony e agora repassando o Antony para o futebol inglês, para o Manchester United, o São Paulo deve receber aproximadamente 100 milhões de reais. Se o dinheiro não ajuda a aliviar ou não alivia a dívida gigantesca do São Paulo, que já passa dos 700 milhões, cerca de 800 milhões de reais, pelo menos esse dinheiro pode ser aplicado para um alívio. O São Paulo tem 2 nomes em vista. Fácil não vai ser, absolutamente. Até porque são jogadores de alto nível e há a concorrência sempre. Mas o São Paulo é um grande clube e para as pretensões desses goleiros, de repente, a coisa pode funcionar muito bem. Depois da vinheta, os nomes desses goleiros que não atuam no futebol brasileiro. Um é brasileiro, outro não. Os 2 nomes, depois da vinheta, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos falar dos goleiros que o São Paulo pretende. Antes disso, para contextualizar, a gente vai colocar um trechinho da entrevista do técnico Rogério Ceni sobre a atuação dos goleiros do São Paulo. O São Paulo, coincidentemente ou não, nos últimos jogos acabou fazendo brilhar o goleiro adversário. Foi assim no caso da vitória do Santos, o goleiro João Paulo brilhando bastante. Foi assim na vitória
do Flamengo, com o goleiro Santos brilhando bastante contra o São Paulo, que até criou mais oportunidades que o adversário no jogo de ida da Copa do Brasil, e não foi diferente com o Fernando Miguel pelo Fortaleza, o Fortaleza invicto no retorno do Campeonato Brasileiro, Fernando Miguel fazendo defesas espetaculares, enquanto do outro lado, do lado do tricolor paulista, uma bola no gol, um gol sofrido. Aconteceu isso com o Jandrei na derrota por 1-0. Um amigo meu, um conhecido jornalista da TV Gazeta, o Alexandre Silvestre, foi quem fez uma pergunta para o Rogério Ceni. Aquela pergunta de cutucar a ferida. Parece que só o São Paulo não tem goleiro? E o Rogério respondeu assim, vamos lá. E se você não pegar aquela bola, não vem outra para você pegar. Então é sempre mais fácil quando você... Assim, eu já joguei em São Paulo, que a bola quase não chegava no gol e vinha uma bola pro jogo. E joguei em São Paulo por 25 anos, onde vinha 10, 12 bolas no gol e, né, ou você fazia o teu nome naquele jogo, ou naquele que vinha uma, você tinha que estar atento para pegar. É sempre a chance do goleiro adversário, por exemplo, num jogo como hoje, sair grande do jogo, ela é sempre maior, porque no teu gol só foi uma bola. Uma bola não era uma bola simples, uma bola fácil de pegar. Então, às vezes você até poderia se redimir se viessem outras, mas só veio aquela. Bom, o Rogério foi polido, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Essa entrevista aí dá margem, dentro daquilo que a gente apurou na sequência, para levantar esses dados aí. O São Paulo está atrás de 2 goleiros inicialmente. Pode ser que, se a coisa não acontecer com esses goleiros, pode ser que avance para outros nomes. Mas, no momento, 2 nomes importantes. Um deles, o do goleiro Neto. Eu vou pegar a idade dele, deixa eu pegar o óculos aqui, quase saí da imagem. O Neto tem 33 anos de idade. Ele é mineiro de Araxá, tem 1,96 m, ele tem naturalidade brasileira e também italiana. Hoje, o Neto, que pertence ao Barcelona, está jogando no futebol inglês, no Bournemouth. Só que é o seguinte, ele não está contente, quer novas oportunidades, no Barcelona dificilmente vai jogar, então pode ser que o goleiro Neto, que tem contrato até junho de 2023 com o Barcelona, ele que foi revelado no Atlético Paranaense, pode ser que ele pinte como um possível nome para o São Paulo. Eu coloquei 1,96 m, não, ele tem 1,90 m. Esse, o goleiro Neto, que todo mundo sabe, ele foi revelado no Atlético Paranaense e está há mais de 10 temporadas jogando no futebol europeu. Já esteve, inclusive, a serviço da seleção brasileira. O São Paulo poderia ser muito, ou pode ser muito importante para ele nessa retomada da carreira dele, até por questão de visibilidade. O Neto é um nome pretendido, o São Paulo que tem agora quase 100 milhões de reais, dinheiro que praticamente caiu do céu com a venda do Antony, do Ajax para o Manchester United, de repente pode pintar, porque o Neto não está contente na situação que ele está vivendo hoje. Outro nome, esse você conhece muito bem, da Libertadores, ele é argentino, goleiro do Boca, já deixou muito time brasileiro na mão, ele é o Agustín Rossi, o goleiro Rossi, catador de pênalti, excelente goleiro, de 1,93 m, ele visando Copas do Mundo pela Argentina, de repente até a titularidade, se não agora, de repente na próxima Copa. Ele é um goleiro de 27 anos de idade, de repente até para essa Copa pode ser que dê tempo. Mas é o seguinte, ele tem contrato também, assim como o Neto, até junho de 2023. Mais alguns meses e pode sair de graça. Tem uma parada. Quem está de olho no Rossi, o goleiro do Boca, é o São Paulo, mas não só ele. O Flamengo também já conversou e o Rossi mostrou interesse em defender o clube carioca. Agora o São Paulo, com esse dinheiro, com essa decisão da cúpula do futebol são paulino de ir atrás do goleiro, pode ser que o Rossi fique entre optar para ser reserva do goleiro Santos, dar um descanso para o Santos em algumas partidas, porque todo mundo sabe que o Flamengo tem 2 times, mas o Santos praticamente depois que entrou não parou mais de jogar,
Não por acaso, o Dorival sabe do potencial dele, todo mundo sabe. Então, entre ser reserva no Flamengo e titular absoluto no São Paulo, eu, se fosse o Agostinho Rossi, eu optaria pelo São Paulo. As conversas ainda estão em fase inicial, até porque essa decisão do São Paulo de investir esse recurso atrás de um goleiro de alto nível, um goleiro para baixar um pouco as preocupações do time do São Paulo em relação a um substituto à altura para o Rogério Ceni. Até hoje não conseguiu, em 7 anos já foram 7 nomes, de repente o Rossi pode ser um nome bastante interessante. Você optaria pelo Rossi ou pelo goleiro Neto? O Rossi é argentino, aí você vai falar, mas outro estrangeiro? Me parece que alguns dos estrangeiros do atual elenco do São Paulo, no final do ano, eles não devem ficar. Qualquer um deles que vier, o Rossi ou o Neto, ou até um outro nome, que agora vai ser trabalhado essa questão de novas possibilidades, se esses casos não avançarem, se essas negociações não avançarem, esses atletas não viriam para disputar a Copa do Brasil, que já está na fase final, nem para a Copa Sul-Americana. Os dois campeonatos, as duas Copas, não permitem inscrição. Mas tem todo aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se dá tempo ou se vai ficar para a próxima temporada. O fato é que o São Paulo quer sim um goleiro de peso. Depois do Rogério Ceni, vários tentaram, quase nenhum conseguiu alegrar a torcida. Uma outra questão é a seguinte: o São Paulo precisa, de repente, descobrir a fórmula do Atlético Paranaense, que tem revelado. A gente já falou do Neto ter saído de lá, o goleiro Santos. Se a gente pegar os semifinalistas da Copa Libertadores, os 4 times, 3 têm goleiros formados no Atlético Paranaense. O Everton, goleiro do Palmeiras, o Bento, que é o goleiro atual do Atlético Paranaense, e o Santos, que é o goleiro do Flamengo. Será que o São Paulo não consegue copiar essa fórmula e virar também um formador de arqueiros? Teve tanto tempo o Rogério Ceni, tanto tempo para ir atrás de um substituto, para formar um substituto, o tempo passou e ficou só a saudade da torcida. Qual deles você prefere, se outro nome não pintar? Neto ou o Agostinho Rossi? O argentino ou o brasileiro, que também é italiano, joga hoje no futebol inglês? O Rossi já não está contente no Boca, tem essa possibilidade do Flamengo, mas agora surge o São Paulo. O Flamengo para ser reserva e o São Paulo para ser titular absoluto. Deixa aí a sua opinião, seu recado, seu comentário. O Rogério não está contente não. Ele é um especialista no gol e sabe que o time, nessa posição, está devendo. Está devendo para ele, está devendo para o time, está devendo para você, que é o torcedor do São Paulo. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau. E que venha um novo arqueiro. Valeu!